Nós vamos falar de mais outra transformação que é muito importante, que é a transformação isobárica, que é quando a pressão fica constante. A pressão do gás fica constante. Vamos lá. Nesse slide tem algumas animações, né? Então eu queria que vocês entendessem o seguinte. Nessa primeira animação, vou chamar de primeira animação. O que eu queria que vocês reparassem? Tem um peso sobre esse êmbolo, como se fosse, quando eu digo êmbolo, esse cinza aqui, ó, isso daqui é um êmbolo, certo? E esse êmbolo sobe e desce como numa seringa de injeção. Sobre ele tem uma massa, então ela provoca um peso. Nós já aprendemos que um peso sobre uma área, esse peso não vai mudar, a área do êmbolo não vai mudar. Se o peso não muda e a área não muda, nós temos uma pressão constante, certo? Então, olha, a pressão fica constante. O que muda? Vocês estão vendo aqui, olha, é uma chama acesa, né? Então, nessa chama, a gente tem, como o fogo está ligado, vai haver um aquecimento. Vocês estão vendo nessa simulação que os átomos, moléculas, eles estão se agitando, né? As moléculas estão se agitando cada vez mais, e aí o volume vai sofrendo expansão. Nessa simulação do lado, que corresponde à simulação anterior, vocês estão vendo que a pressão, vejam, a pressão, com o passar do tempo, ela não sofre modificação, é uma pressão constante, não é isso? Pressão constante. Aí nós podemos observar que o volume muda. Olha, tem um volume A, depois no final aqui nós vamos ter um volume B. Então o volume está aumentando. E essas curvas aqui, que eu vou delimitar agora de vermelho, ó, tem uma curva, agora tem outra curva. Essas curvas, elas são chamadas de isotermas. As isotermas, elas correspondem a uma determinada temperatura. Então, vocês estão vendo duas curvas, olha, esta e essa outra curva. Portanto, nós temos duas isotermas, ou seja, a temperatura está variando, o volume está variando, porém a pressão está sendo mantida constante. Isso é um gráfico da pressão em função do volume. Agora, olhem para a simulação da direita. É essa que eu estou mostrando agora com uma flecha. O que a gente está vendo? Olha, a pressão, ela está sendo mantida constante. Olhem que a pressão aqui, olha, ela não está mudando, ó. No entanto, nós temos uma chama acesa, a temperatura está sendo alterada, a temperatura muda. Nós temos um gráfico do volume pela temperatura. Vocês estão vendo que quando o volume aumenta, é porque a temperatura aumentou. Então, ela faz com que as moléculas ocupem um espaço maior. Então, olha lá, ó. Toda vez que esse volume aumenta, a pressão é mantida constante. Quem aumenta, então? Temperatura. Temperatura aumenta, volume aumenta, certo? Olha lá, quando a temperatura chega em 450, olha lá, chegou em 450, nós temos o volume máximo lá acima. Quando a gente tem uma temperatura menor, ó, menor é 250, e a gente tem um volume menor, em torno de 3 ali. Bom, isso é só para comentar com vocês. Embaixo aqui, ó, nós temos a expressão fundamental da transformação. Toda expansão ou transformação isobárica, então, olha, é sempre bom a gente imaginar esse caso. Se a gente tiver um cilindro, dentro a gente tiver, se a gente tiver uma tampa que está exercendo uma certa pressão para conter o gás, e o peso não muda, o peso da tampa, então a pressão feita sobre o gás permanece constante. Quem muda é o volume, é a temperatura, que quando um aumenta, o outro também aumenta, certo? Vamos para a lâmina seguinte.
Aqui eu só quis mostrar o exemplo principal das transformações isobáricas, chamado também de lei de Charles e Gay-Lussac. Então, numa transformação isobárica, o exemplo principal são os balões, aplicação em balões, né? Os balões e num passado a gente tinha os dirigíveis, eles usavam essa lei de Charles e Gay-Lussac. Então o ar era aquecido, aumentava de volume, por isso ele ficava pouco denso e aí o balão flutuava, porque o ar lá dentro dele ficava pouco denso, porque o ar estava aquecido. E esses balões, bastava o ar ser aquecido, que ele ia inflando, quer dizer, que ele ia aumentando de volume. Eu coloquei a expressão geral dos gases aqui, só para a gente entender o seguinte, ó. Eu vou tirar a pressão daqui, ó, porque ela permanece constante, né? Nós estamos vendo transformação isobárica. Eu vou passar para o segundo membro, então fica assim, ó, volume, número de mols, a constante dos gases, a temperatura e a pressão que eu tirei daqui, ó, eu vou passar a pressão dividindo. Moral da história, aqui, olha, nós temos um fator que permanece inteiro constante, né? Constante. E nós temos uma relação de proporção entre volume e temperatura, não é isso? É diretamente proporcional ao volume e temperatura. Então, toda vez que a temperatura aumenta, o volume também aumenta, certo? Vamos continuar. Nessa lâmina aqui, como eu fiz anteriormente, vamos colocar aquela expressão, né? P, V, N, R, T, anterior para o gás no início da transformação. A pressão vai ficar constante, então ela não vou colocar índice não, né? Uma multiplicação. Eu tenho um volume inicial, o número de mols não muda, essa constante não muda, temperatura inicial. Depois que houver a transformação isobárica, a equação geral dos gases fica desse tipo aqui, né? E aí eu não vou colocar índice, porque são os valores finais, certo? Aí o que eu faço agora? Eu divido membro a membro. Então vamos lá, ó. P, V, O, N, R, T, O. A outra expressão, o depois aqui, né, vai ficar P, V, N, R, T. Quem é que permaneceu constante? A pressão. Então, cancela, ela é a mesma. O N cancela, o R cancela. E nós vamos ter a expressão da lei de Charles e Gay-Lussac, que já estava escrito anteriormente, eu queria mostrar como é que a gente obtém. Antes, deixa eu só fazer uma correção. Espera aí, só um minutinho. Deixa eu pegar uma borrachinha aqui. Espera, volta, vamos lá. Canetinha de novo, espera aí. Antes, eu tenho aqui, ó, VOV e TOT. Mas os índices zero, é sempre bom que eles fiquem no primeiro membro. Então, eu vou pegar esse TO, passar dividindo, e esse V passar para cá multiplicando. Então, vai ficar assim, ó, VO, TO, é isso que eu queria arrumar, por isso que eu apaguei. V sobre T, pronto. Olha a lei de Charles aí, eu brinco, falo que é a fórmula lá, ó, do voto, e o voto é sempre dividido, né? Uns votam num, outros votam no outro. É uma maneira da gente guardar que essa fórmula, e observem, como é isobárica, baros é pressão, baros quer dizer pressão em grego. Então, não tem a pressão na fórmula, porque ela fica constante, por isso que sobra o quê? Voto, sobra volume e temperatura. Vamos em frente.
Pronto, então agora são dois probleminhas de aplicação, são bem fáceis, simplesinho, vão lá. O gás, ele tem um volume inicial, ele está a uma certa pressão, mas não me interessa, porque a pressão, ó, vai ficar constante, então isso aqui não me interessa, não. E ele está a uma temperatura inicial de 300 Kelvin, já está em Kelvin. Qual será o volume final, ó, o volume do gás no estado 2, é o volume final. Se a temperatura for dobrada, então lá no final a temperatura vai passar para 600 Kelvin. Se a pressão é constante, então vamos usar a fórmula do Voto, né? VO, TO, que é igual a V, peraí, desculpa, V sobre T. Esse volume inicial são os 14 litros, a temperatura inicial eram os 300 Kelvin, o volume final é V, não sei, e a temperatura era para ser dobrada, então vai passar para 600, né? Então, quer dizer que o V, deixa eu já multiplicar a cruzada aqui, vai ficar 600 vezes 14, dividido por 300, né, gente? Opa, dividido por 300. Então, vocês estão vendo aqui que eu já estou isolando o volume. Eu cancelo o zero, volume vai ser igual, 6 dividido por 3, vai dar 2, 2 vezes 14 dá 28 litros. É volume, tá em litros lá, ó, 14 litros, vai dar 28 litros, pronto, acabou. O segundo problema, um gás é aquecido e o seu volume inicial, até que seu volume inicial de 150 litros dobre. Então, o volume inicial é o 150, né? Se o volume deve dobrar, o volume final vai ter que ser de 300 litros. A temperatura inicial do gás, olha lá, ó, 20 graus Celsius. Então, vocês já aprenderam que tem que passar para Kelvin. Então, Kelvin, C mais 273. Então, Kelvin é igual a 20 mais 273. Kelvin igual 293 Kelvin, né? Agora, a gente aplica a fórmula do Voto. O Voto é sempre dividido. Lá, ó. VO, TO, VT. Quem é o volume inicial? 150. Quem é a temperatura inicial? 293. Aqui eu transformei do lado. O volume final é o que dobrou, né? Passou para 300 litros. Vou achar a temperatura final. E eles pedem a temperatura final em Kelvin. Você já sabe que já vai sair em Kelvin. Deixa eu isolar o T aqui, ó, porque já faz de uma vez, né? Então, ó, temperatura, multiplica cruzado aqui, né, ó, e divide pelo outro extremo. Então, vai ficar 293 vezes 300 dividido por 150. 300 dividido por 150 aqui, gente, dá 2. 2 vezes 293 vai dar 586 Kelvin. E prontinho esse problema aqui também, certo? Pronto.